Quando você se olha no espelho, o que vê? Agora, imagine viver em um mundo onde esse reflexo quase nunca aparece nas histórias que todo mundo assiste. Onde os heróis raramente têm a sua cor de pele. Onde os vilões quase sempre têm. Durante muito tempo, foi exatamente isso que aconteceu no cinema e na televisão. Pessoas negras, quando apareciam, eram colocadas em papéis limitados, estereotipados. O empregado engraçado, a mulher sensual, sem história própria, o bandido sem redenção. Mas o que acontece quando você nunca se vê como protagonista? Quando nunca é mostrado como alguém que pode ser amado, admirado, poderoso? A resposta é dura. A autoestima sofre. E a mensagem silenciosa que fica é: o seu lugar não é aqui. Felizmente, algo começou a mudar. Hoje, vemos heróis negros que salvam o mundo. Vemos mulheres negras que comandam empresas e reinos inteiros nas telas. Vemos histórias de amor onde a beleza negra não é só aceita, mas celebrada. E cada vez que uma criança, um jovem ou até um adulto se vê representado de forma digna, nasce uma nova certeza: eu também posso. Durante décadas, Hollywood e a televisão repetiram um padrão. Personagens negros eram quase sempre caricaturas. Eles não tinham profundidade, não tinham sonhos, não tinham voz própria. Eram criados apenas para reforçar uma ideia: a de que pessoas negras estavam sempre em segundo plano. Esses estereótipos não eram inocentes. Eles moldavam como a sociedade via o povo negro e como o próprio povo negro se via. Se você só se vê como empregado, começa a acreditar que seu papel é sempre servir. Se só se vê como bandido, começa a pensar que nunca terá lugar na liderança. Mas a resistência sempre existiu. Nos anos 70, com a força dos movimentos de direitos civis, surgiram filmes onde um negro começava a ser protagonista. Não eram perfeitos, às vezes ainda exagerados, mas já mostravam algo novo. O negro como herói, como alguém que enfrentava o sistema, que não se curvava. Com o tempo, vieram histórias mais ricas, personagens que não eram definidos apenas pela cor da pele, mas pela sua humanidade. Homens e mulheres que amavam, que sofriam, que sonhavam grande. Não era só a figura engraçada ou o bandido. Era o médico, o advogado, o cientista, o líder político. E então, chegamos a marcos históricos. Quando Pantera Negra estreou, o mundo inteiro assistiu a uma nação africana poderosa, futurista, cheia de orgulho e dignidade. Não era só um filme de herói, era uma afirmação de existência. Milhões de crianças, pela primeira vez, viram um super-herói que se parecia com elas. E cada sorriso, cada olhar brilhante dizia a mesma coisa: agora eu me vejo. A infância é o momento em que descobrimos quem somos e o que podemos ser. Quando uma criança liga a televisão e vê alguém parecido com ela salvando o mundo, liderando um país, vivendo uma grande história de amor, ela entende uma coisa poderosa: eu também posso. Representatividade não é sobre vaidade, é sobre abrir horizontes. Quando você não se vê, começa a acreditar que seu lugar é pequeno. Mas quando se reconhece nas telas, nasce a certeza de que o futuro é tão grande quanto os seus sonhos. E não são só as crianças. Adultos também carregam feridas invisíveis da ausência de representações positivas. Quantos de nós crescemos acreditando que certos espaços não eram para nós? Que o sucesso, o amor, o poder tinham um padrão e esse padrão nunca nos incluía? Por isso, quando vemos na tela uma história de amor entre duas pessoas negras, um líder que inspira, uma mulher negra que comanda uma empresa ou um herói que salva o mundo, não é só ficção, é cura,
É a autoestima sendo reconstruída diante dos nossos olhos. Porque, no fundo, todos nós precisamos de espelhos. E quando esse espelho finalmente reflete a nossa cor, a nossa cultura, a nossa beleza, ele nos devolve algo que nunca deveríamos ter perdido: o direito de acreditar em nós mesmos. Representatividade não para na tela. Ela transborda para a vida real. Porque quando nos vemos como protagonistas nas histórias, começamos a agir como protagonistas do nosso próprio futuro. Um filme pode despertar o sonho de ser cientista. Uma série pode inspirar alguém a se tornar advogado. Uma novela pode mostrar que mulheres negras também podem ser donas de empresas, presidentes, líderes de comunidades. Cada passo dado na ficção abre portas no mundo real, e quanto mais portas se abrem, mais vozes se levantam, mais talentos florescem, mais histórias ganham espaço. Quando Chadwick Boseman vestiu o manto do Pantera Negra, ele não deu vida apenas a um herói da Marvel. Ele acendeu uma chama em milhões de corações. Uma chama que dizia: nós também podemos ser reis. Podemos ser heróis. Podemos ser tudo. E o reflexo disso é visível. Hoje vemos cada vez mais jovens negros acreditando no seu potencial. Vemos mulheres negras conquistando espaços que antes lhes eram negados. Vemos a autoestima se transformar em ação, e a ação transformar a sociedade. Porque quando a tela mostra possibilidades, a vida real começa a vivê-las. A representatividade não é apenas sobre cinema ou TV. É sobre justiça, dignidade e esperança. É sobre construir um mundo em que cada criança, cada jovem, cada adulto possa olhar para si e dizer: eu pertenço. No fim das contas, a luta por representatividade não é sobre vaidade, é sobre humanidade. É sobre dizer com todas as letras: nós existimos, nós importamos, nossas histórias merecem ser contadas. Cada personagem autêntico na tela é uma semente plantada no coração de alguém. Uma semente de orgulho, de autoestima, de futuro. E quando essas sementes florescem, a sociedade inteira colhe os frutos. Porque quando uma criança se vê como herói, cresce acreditando que pode salvar o mundo. Quando se vê como cientista, cresce sabendo que pode mudar a história. Quando se vê amada, cresce entendendo que merece amor. Da tela ao mundo real, a representatividade abre caminhos que antes pareciam impossíveis e lembra cada um de nós de algo essencial. O poder de sonhar é universal e o direito de realizar também precisa ser.